Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos fazer o nosso fechamento semanal, né? A gente não fez ontem e tem algumas coisas que a gente precisa comentar, certo? Então, sem mais delongas, vamos direto para o gráfico. O que a gente precisa analisar primeiramente aqui? Bitcoin ele deu uma belíssima de uma pernada de queda logo após a sua abertura, né? Candle fechou nesse ponto aqui com um pavio até altinho e despencou logo em seguida. Claro que tudo isso aqui já estava bem dentro de uma análise prévia nossa, a gente já estava imaginando que isso aqui ia acontecer, tanto que eu falei para vocês que estava executando o lucro dele, esses topos aqui, região dos 30 mil, fizemos bastante lucro aqui, porque a chance iminente disso aqui acontecer era extremamente forte, extremamente real. E por que ela era real? Bom, basicamente porque a gente está numa semana complicadíssima. Já cansei de falar para vocês, a gente está na semana de reunião do Federal Reserve. Então, essa semana de reunião, os exchanges sempre vão querer buscar liquidez, certo? Então, a gente poderia ter aí danças gráficas para cima e para baixo, liquidações para lá e para cá. E o principal, a gente subiu muito, né? A gente precisa entender isso aqui, a gente subiu muito desde lá de baixo da zona dos 17 mil, 18 mil até a zona dos 30, cara, foi quase 100% de lucro, sem uma correção. Isso aqui não foi contado como correção, muito menos isso aqui. Então, quer dizer, não tivemos uma correção realmente interessante. Você vê isso facilmente pelo estocástico, ó. Ele só subiu e se manteve ainda extremamente na zona de sobrecompra. Então, é necessário, sim, uma nova onda de vendas para a gente trazer o gráfico até pelo menos a zona dos 20, para a gente conseguir ter uma nova zona de suporte, né? Para a gente conseguir trabalhar, conseguir entender o que a gente vai fazer aqui. Então, por isso que eu realmente achei inteligente executar algumas coisas aqui que a gente comprou aqui. Obviamente, nunca 100% dentro, nunca 100% fora. Acho que esse é um conceito mais básico da análise técnica. A gente não vai entrar all in e a gente também não vai ficar de fora. Então, quando eu executei alguma coisa aqui, eu não executei com toda a minha mão. Eu peguei ali 20, 30% das coisas que eu já tinha adquirido aqui embaixo e ó, botei lucro no bolso. Show, lucro feito, operações feitas, a maioria delas com mais de 100% de lucro. Pronto, acabou. Dinheiro no bolso, o que a gente faz agora? A gente aguarda. Se eventualmente começar a subir num evento de FOMO, porque vai ser um evento de FOMO, se continuar a subir, o estocástico ele deixa bem claro isso, que a gente está na zona de sobrecompra, então se começar a subir desesperadamente, é um evento de FOMO. Sem problema, a gente tem coisa na carteira para executar lá em cima, próximo à zona dos 35, dos 40, dos 45. Se não for um evento de FOMO, se for para acontecer uma reversão gráfica, tranquilo também. A gente vai voltar com as posições que a gente comprou aqui embaixo e vamos adicionar mais posições com o dinheiro que a gente já fez aqui em cima. Isso é o conceito básico da operação no mercado financeiro. É isso. Se subir eu estou bem, se descer eu também. Então quer dizer, a gente se coloca em um modo onde a gente fica extremamente confortável. Certo? O que a gente pode dizer é o seguinte, a tendência ainda é forte, eu desligo o gráfico e olho para as médias nesse momento. Observa como a média curta de 4 períodos ela continua muito acima da média de 12 períodos, né? Eu tô com a de 12 ou tô com a de 10 aqui? Acho que eu tô com a de 12, né? Deixa eu dar uma confirmada. Eu tô com a de 9, né? Então quer dizer, a média de 4 períodos está apontando para cima, a média de 9 períodos também está apontando para cima e a média de 20 períodos também está apontando para cima. Então isso aqui continua extremamente, né? As médias elas servem para nos dizer a força da tendência. Então quer dizer, isso aqui já está bem dito para a gente que está muito forte essa tendência de alta, certo? Quando você alia isso ao estocástico, o que você pensa? Pô, cara, tá esticado demais. Então se está esticado demais, é necessário que em algum momento, sim, as médias se cruzem umas às outras, busque ali alguma liquidez, de repente até próximo a 20 para voltar a subir. Que pode acontecer isso? Pode. Que deve acontecer isso? Deve. Que vai a gente não sabe dizer, né? Porque infelizmente, no cenário que a gente está agora, tudo pode acontecer. Federal Reserve, nesse momento, já temos uma precificação de mercado para 25 pontos base. E pode ser o último aumento de taxa de juros pelos próximos, 3, 4 meses. Só vão querer mexer nisso agora mais para o final do ano. Aí o que acontece? Quando eles vão lá, colocam 25 pontos de base, o Jerome Powell chega lá e fala, não, ó, o negócio tá bonito, tá lindo, tá suave, porque ele sabe que ele tem
China e Rússia atuando contra o dólar, o que isso aqui pode acontecer? Explosão para cima. E numa explosão para cima, num evento totalmente de fome, o institucional vai estar doido para jantar a gente aqui próximo aos 40 e 45. Vai estar doido para jantar a gente, mas vai estar doido. Que vai ser uma doideira do gráfico subir, tocou, desceu igual louco. Isso aqui pode acontecer muito fácil. Por isso que se a gente buscar o rompimento dos 31 e continuar subindo, eu tô olhando para a zona dos 40 para executar mais alguma coisa do que a gente comprou lá embaixo. Porque quando o institucional, quando o Smart Money pesar a mão, vai doer. E tá esticado. Então, graficamente falando, não esqueça disso. O Bitcoin está extremamente estressado no semanal. Extremamente estressado no semanal. E a gente não pode esquecer que o mensal também não fechou interessante. Fechou com um candle que pode identificar como reversão de tendência. Precisa romper a mínima, obviamente, mas pode indicar. Obviamente, as médias a média de 4 já rompeu a média de 9, está buscando o rompimento da média de 20. A tendência em si é de alta, e eu não tenho problema com a tendência ser de alta. O que eu tenho problema é de não ter um fundo ascendente, que é o que precisa. Buscou um fundo ascendente ali próximo até a região dos 22, né? Essa regiãozinha aqui, esse dojizinho aqui, confirma o fechamento mensal anterior, confirma esses fechamentos mensais aqui. Olha que lindo que seria. Pronto. Fechou aqui, então quer dizer, a gente buscou aqui o ponto onde já tinha sido resistência uma vez, foi lá, testou, fez um candlezinho de reversão, pronto, supra-sumo. Aqui é onde a gente vai deixar muita coisa na mesa. Então, se isso acontecer, aí beleza, é pesar a mão aqui, porque a gente vai estar mirando lá no 45. Só que dessa vez vai ser uma alta saudável, porque o ponto não é atingir 45, não é atingir 50 mil, é atingir de forma saudável. Não adianta só subir insanamente até 45 mil, porque na mesma proporção que vai subir, ele vai cair. Então a gente precisa que isso aconteça de forma saudável, beleza? Então o mensal tá querendo deixar uma tendência de alta, mas para isso precisa confirmar agora o fundo ascendente. Semanal a gente já tem dois fundos ascendentes, mas extremamente esticados, né? Que foi aqui e aqui, extremamente esticados e carece de uma reversão. Então 20 mil nesse momento seria o supra-sumo. Eu acho que 25 mil a gente já começa a dar uma analisada. Mas 20 mil seria o sonho, o supra-sumo. Deixou um candle de reversão lá na zona dos 20 mil. É gastar muito, é pesar a mão com toda a força possível, porque provavelmente depois disso é uma escalada até a zona dos 45 mil. Certo? Descendo para o gráfico diário, a gente já tem fundos descendentes. Então quer dizer... topos descendentes, ó, aqui a gente fez o primeiro topo, e aqui a gente já está fazendo o segundo topo descendente, deixou inclusive esse candlezaço, que também confirma um topo duplo, né? Eu estava falando sobre isso no sábado, na live. Observa como o pavio, ele denota perda de força. A gente deixou esse primeiro evento aqui, que para mim foi um dos maiores eventos de liquidação recente do Bitcoin, e aí ele fez o segundo candle de alta, deixando esse pavio aqui próximo à zona dos 29.900, fechando aqui próximo à zona dos 29.500. Isso aconteceu durante mais 2 dias, né? No terceiro dia ele nem buscou a zona ali dos 29.900, mas buscou próximo à zona dos 29.500. Então o que esses 3 candles dizem pra gente? Que a zona dos 29.500 era a zona mais importante do Bitcoin. Ele não queria perder isso durante esses 3 dias. E aí veio esse candle aqui, que rompeu, tocou a zona dos 29.900 novamente, e novamente ele rejeitou. Só que diferente desses 2 candles anteriores, dessa vez ele deixou um candle extremamente claro de queda. Extremamente claro. Aqui você até poderia ter shortado o mercado, nesse candle aqui. Também é um candle de reversão. Mas como ele não perdeu a mínima, a operação não teria nem sido iniciada. Então o que você faria? Pô, não fiz nada. No dia seguinte não perdeu a mínima, então você teria desfeito a operação. Seria bobo. Só que aqui não. Aqui ele fechou de um jeito absurdo, né? E já começou o dia rompendo a mínima. Então quem pegou essa operação aqui logo na mínima se deu muito bem. E agora, Felipe? E agora a continuidade de baixa é iminente. Por quê? Isso aqui foi um topo e isso aqui foi um topo descendente. Então topo descendente, tendência de baixa. A gente nesse momento está aguardando um rompimento dessa zona aqui. Obviamente, nada é 100% na análise técnica, precisa acontecer para a gente saber.
Então, nesse momento, a gente está de olho na zona dos 27 mil dólares. Ela tende a ser testada e a gente vai descobrir se isso aqui vai formar um triângulo, beleza? Vai fazendo topos descendentes até romper, porque esse triângulo aqui é um evento, um sinal gráfico de baixa, né? Ele vai fazendo topos cada vez menores até o momento que ele perde a mínima e continua caindo. Aí a gente, se for desenhar isso, a gente pega a amplitude do primeiro, bota a partir do rompimento e vai estar mirando lá na zona dos 23 mil dólares por unidade. Então, quer dizer, isso se, obviamente, confirmar o triângulo que eu tô falando para vocês, beleza? Isso aí precisa acontecer primeiro pra gente saber. Mas, em geral, eu acho que o mais saudável seria vir lambendo isso aqui para baixo e buscar uma liquidez ali entre 25 mil e 20 mil dólares por unidade. Buscou uma liquidez entre essa região, pra gente seria o suprassumo de tudo que a gente está esperando. É gastar muita grana nessa zona lá, certo? Confirmar aqui um padrão de três pernas de queda, né? Poderia ser. Buscou ali 25, deu um outro swing até 27 e 27 voltou até 23, 20. Então aqui a gente teria um long para fazer aqui, a gente teria um short para fazer aqui. Aqui a gente já perdeu a chance de fazer o short, acho que não vale a pena. Seria interessante se a gente tivesse pegou o rompimento, eu preferi shortar o intradiário e não o diário, certo? Mas aqui a gente ainda tem a chance de fazer isso. Então temos planos para operações futuras, é ficar de olho nesse gráfico aí. E aguardar alguns bons fechamentos aquém da banda de Bollinger do gráfico semanal. Gráfico semanal aqui pelo menos perdendo a média de 20 da banda de Bollinger, né, que está bem aqui nessa zona dos 24 mil. Qualquer coisa fechando abaixo dela ali, deixando um candlezinho de reversão pra gente, é o que a gente quer nesse momento. Então, sem dúvida, o gráfico está estressado e ele precisa reverter um pouco mais, certo? No que se refere ao gráfico de horas, a gente já está desenhando uma segunda pernada de queda. Esse padrão aqui geralmente é continuativo, né? Caiu, lateralizou, a tendência é que ele caia novamente, dê mais uma lateralizada, né? E a gente busca a zona de liquidez dos 27 mil. Seria interessante se isso acontecesse? Sim, eu estou de olho inclusive para isso. Não é comum esse gráfico fazer um U, mas é do Bitcoin que a gente está falando. Então, se é do Bitcoin que a gente está falando, espere tudo. Por isso que a gente vai entrar numa operação aqui quando tiver um fechamento abaixo da zona dos 28.400, 28.500. Aqui fechou abaixo disso aqui, aí a gente já de repente pensa em abrir uma operação de short. Até o momento a gente só está de olho, né, analisando isso aqui com calma, porque entrar agora também é perigoso, né? Você vai lá, mas Felipe, isso aqui é um padrão de continuidade de queda, então vou entrar. Aí tu entrou, o Smart Money olhou lá e falou 3.2 de long aqui, de short aqui, então calma aí, vou entrar no long. Pronto, liquida todo mundo, tá aí eu postando no Instagram depois lá, 70 milhões sendo liquidados pelo mercado. Isso acontece com tanta normalidade que eu acho que o mais inteligente é a gente esperar a confirmação gráfica. Isso aqui vai lateralizar talvez por mais algumas horas até que tenha um novo evento de queda, porque isso aqui vai ganhando força, chegou aqui, dá-lhe de novo para baixo. É assim que funciona. Então, por agora, nada a se fazer, apenas aguardar. Caímos muito, buscou uma região de liquidez, só que essa região de liquidez tende a ser perdida, ou pelo menos a probabilidade maior é que ela seja perdida. Por isso que a gente não vai fazer nada até que de fato haja confirmação, certo? Olhando para o 15 minutos, para o 4 horas, a mesma coisa, né? Formamos um topo triplo no 4 horas, deu uma belíssima oportunidade de short e agora é ficar de olho nisso aqui, ver como é que vai se comportar esse gráfico. Hoje e amanhã são dias de baixa movimentação, o que pode acontecer muita liquidação, por isso que eu digo para vocês, tem que esperar confirmar, porque Smart Money e as exchanges vão fazer aquele processo que a gente já conhece sempre, esperou abrir ali um long short rate um pouquinho maior e dá-lhe para o pessoal para cima ou dá-lhe para baixo, jantar liquidez no mercado. É isso que as exchanges vão querer fazer hoje e amanhã, gerar caixa para poder pagar a saída de algumas pessoas, porque a premissa que a gente sabe é que a gente não sabe. Então
tudo indica que o Federal Reserve vai colocar 0,25 pontos base. Só que vai que chega no dia ele bota 0,5. Acontece, já aconteceu nas reuniões passadas. Todo mundo achou que ia ser 0,5, eles vieram com 0,75. Todo mundo achava que ia ser 0,75, eles botaram 0,5. Então, quer dizer, como a premissa é que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só espera. As exchanges, obviamente, vão trabalhar dentro de um conceito de, a gente não sabe, então a gente não vai tentar prever, a gente vai ficar aqui de boa. Se for para ser X, show de bola. Vai ser dentro do esperado, a gente não vai ter pagado muita saída de ninguém. Agora, se os caras vêm com 0,5, o mercado vai entrar em pânico. Caraca, então a parada não mudou ainda. Então, o cenário inflacionário ainda é preocupante. Aí pronto, o mercado vai entrar numa nova onda de debandada, sim. E aí que mora o perigo. Dando uma olhadinha rápida aqui no SP500... Você vai ver que ele já perdeu a mínima da semana dos 4 horas, aliás, né? Ele perdeu a mínima aqui dos 4 horas, mas deixa eu ver o gráfico semanal. Acho que eu estava no gráfico semanal. Ele deixou um pavio gigantesco para baixo no fechamento, né? Que foi justamente aquele pavio que entrou em pânico por causa das divulgações macros, principalmente da do PIB, uma contração econômica dolorosa. Buscou uma região de liquidez lá e fez a cata na galera, mas a gente ainda está numa região de resistência. Então a gente precisa deixar isso bem claro. Observa como múltiplos toques nessa mesma região. Se a gente diminui o gráfico, a gente tem aqui, aí aqui foi um falso rompimento, porque não manteve processo de alta, né? Então quer dizer, a zona dos 4.200 aqui, 4.180, é uma belíssima zona de resistência e o gráfico está tocando nela. Tocando, inclusive, extremamente estressado. Observa como o estocástico também está extremamente na sobrecompra, enquanto o gráfico toca essa zona. Então, assim, perigoso. Extremamente perigoso para a gente, porque num cenário de prévia movimentação do Federal Reserve, o gráfico está num processo de resistência tão grande, a gente imagina que a maioria dos institucionais está só esperando sair a divulgação macro, o Federal Reserve bater o dedo para shortar isso aqui com toda a raiva possível. E aí no eventual short a gente vai estar olhando primeiro para a zona dos 4.050 e posteriormente para a zona dos 4.000, que é onde vai gerar a zona de maior suporte dele. Então assim, eu não espero continuidade de alta para o SP500 agora, porque também está muito estressado, certo? E para mim, isso aqui é só o smart money, é só os institucionais, só a gente que opera o mercado de forma normal, aguardando a reunião, porque enquanto todo mundo vai entrar em FUD, em FOMO, todo mundo vai entrar em FOMO, ou seja, quando o Federal Reserve for lá, 0,25 pontos de base, o mercado, as sardinhas vão entrar num êxtase. Meu Deus, então agora a inflação tá cedendo. Vamos comprar. Aí esses caras aqui, que a gente cascuda de mercado, a gente que opera com bilhões, o que eles vão fazer? Opa, agora é o momento de tomar o dinheiro desse povo. Lembre-se sempre dessa premissa. Quando você opera contra alguém. Alguém tem que perder dinheiro para você ganhar dinheiro. Quando você bota sua ordenzinha lá em derivativos, em futuros, em forex, alguém tá perdendo para você ganhar. Não esquece de dinheiro, não sai do nada, certo? E esses caras aqui, obviamente, estão doidos para fazer você acreditar que o mercado vai subir, porque aí você compra e eles vendem e o dinheiro vai para a mão deles, certo? Porque quando começar o primeiro evento de continuidade de queda, todas as sardinhas seguem atrás vendendo loucamente e os caras que criaram a onda lá em cima estão de boa. Então, considerando o fato de que o SP também está extremamente estressado, eu prefiro me manter de fora no que tange às operações de médio e longo prazo. Prefiro me manter de fora, pelo menos, obviamente, até que passe a reunião. Aí a gente começa a estudar com calma, tentando buscar ali as maiores e melhores zonas para começar a montar posições. Certo? Novamente, SP500 buscando uma zona de extrema resistência, sem a menor probabilidade de romper isso aqui. Claro, tá fechando num candle até interessante. Não vou dizer probabilidade não, porque tá fechando num candle aqui interessante. Pode ser continuidade de alta,
Mas em geral o gráfico também está estressado, principalmente no semanal. Deixa eu ver como é que fechou o mensal dele. O mensal fechou bem dentro de uma... fechou bem normalzinho, nada de muito agravante pra gente analisar aqui não. Acho que o principal foi dito, cuidado. A gente quer montar posições de longo prazo, sim. A gente está esperando para gastar uma grana aqui, sim. A gente está querendo encher o carrinho, sim. Mas tem que fazer isso dentro de um cenário de suporte. Foi o que eu sempre disse para vocês. Bitcoin formou suporte, tu compra. Nesse momento ele não formou suporte, então o que a gente faz? Espera. Temos uma reunião importantíssima na quarta. Pode movimentar o gráfico, tem tudo para movimentar o gráfico. E quando isso acontecer, a gente pega, enche a carteira e começa a olhar para a zona 2,45. E é isso. Valeu. Falou. Tamo junto.